Fala galera do YouTube, mais um conteúdo muito maneiro aqui de VBA. Hoje a gente vai aprender as matrizes ou vetores aqui dentro do VBA, que são as arrays, se você já ouviu esse nome talvez, que são um tema até um pouco oculto, escondido aqui no VBA, que é basicamente um conjunto de várias informações que a gente vai guardar dentro de uma variável, tudo bem? Então é um tema um pouquinho mais para ali o intermediário, avançado de VBA, mas mesmo se você não souber nada, você vai conseguir aprender, então lembra de ficar até o final. E aí, só para a gente começar aqui o vídeo, algumas coisinhas que eu queria te lembrar super rápidas. Primeiro, se não está inscrito aqui no canal, lembra de se inscrever, que aí você vai receber conteúdo de Excel, VBA e Power BI, e se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like, que ajuda muita gente a divulgar o nosso conteúdo, beleza? E, para fechar, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição para você poder acessar um mini curso de VBA, que você vai conseguir sair do zero de VBA e conseguir montar já uma ferramenta dentro aqui do Visual Basic for Application, beleza? Então, lembra de pegar o mini curso, vou deixar também o mini curso no final do vídeo, então lembra de ficar até o final da aula que eu vou deixar o mini curso e um outro presentinho para você também, beleza? Então agora vamos para o conteúdo da aula. Basicamente aqui a ideia é a seguinte, repara que eu tenho uma coluna com vários estados do Brasil, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, assim por diante. Basicamente o meu objetivo é, imagina que você está na sua empresa, e na sua empresa ela tem uma sede, ela tem uma unidade em cada um desses estados, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, assim por diante. E aí, em cada um desses estados, você vai ter que criar uma aba nova no Excel para você conseguir fazer uma análise de cada uma das unidades da empresa separadamente. Então, qual que seria o seu trabalho? Aqui, por exemplo, ó, se eu selecionar todo mundo, eu consigo ver aqui embaixo que eu tenho exatamente 17 estados, tudo bem? Então, qual que seria o trabalho que eu teria para fazer isso na mão? Para criar uma aba de cada estado na mão. Teria que criar uma aba aqui e renomear de Acre. Depois teria que criar uma outra aba e olhar aqui o nome Alagoas e renomear de Alagoas e assim por diante. Então daria muito trabalho você ficar criando um por um, conferindo os nomes e assim por diante. Então, deixa eu excluir aqui essa aba. A gente vai justamente fazer esse processo de criar várias abas automaticamente usando o VBA, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso VBA para a gente começar o nosso código. E para abrir o VBA, vai ser o atalhozinho Alt F11, beleza? Se no seu computador não funcionar Alt F11, experimenta Alt Fn junto com F11. Então vamos lá, basicamente aqui a ideia vai ser a gente começar a nossa macro. Então para começar qualquer macro, vai colocar aqui sub e vou botar aqui, por exemplo, cadastro abas, cadastro underline abas e vou apertar o Enter, que ele vai começar aqui o código para mim. Então lembra, tudo que tiver entre sub e end sub vai ser o código que eu vou colocar aqui na minha macro. E aí vamos lá, basicamente o que a gente vai usar vai ser o que a gente chama de array. O que é um array? O que é um vetor ou matriz no VBA? Basicamente vai ser um nome que vai guardar várias informações. Então, quais informações eu quero guardar? Eu quero guardar os nomes de todos os estados. Então, eu quero uma variável, eu quero guardar um nome, que esse nome tenha já guardado para mim Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia. Então, basicamente, vai ser uma variável, um espaço na memória do meu computador ali, um nome, que vai guardar para mim 17 informações, que são os estados que eu tenho aqui. E vamos lá. Então, sempre que eu for usar uma variável aqui dentro do VBA que vai armazenar uma informação, a gente já começa lá em cima declarando a variável. O que é declarando a variável? É basicamente falar qual tipo de informação que ela vai guardar. Se ela vai guardar um texto, se ela vai guardar um número, se ela vai guardar, enfim, uma data, qualquer coisa. Então, no caso aqui, as informações vão ser textos, vão ser Acre, Alagoas, assim por diante. Então, para a gente definir o que a variável vai guardar, a gente coloca assim, dim, de dimensionar, beleza? E a gente vai colocar agora o nome que a gente vai dar para esse vetor que vai ser o conjunto de informações. Então aqui a gente vai basicamente inventar um nome qualquer para ele. Eu posso chamar aqui, por exemplo, de vetor, underline, estados, ou então, se fosse em inglês aqui, tanto faz o nome, tá? Só dando exemplo mesmo, poderia ser array, underline, estados e assim por diante. Só para a gente deixar tudo em português, tudo organizadinho, vou colocar aqui vetor, underline, estados. Então, basicamente, falei para ele, eu acabei de criar uma variável chamada vetor, underline, estados, que vai guardar alguma informação. Só que, vamos lá, ela não vai guardar só uma informação, ela vai guardar 17 informações. Então, aqui eu tenho que abrir o parênteses e falar exatamente a quantidade de informações que ela vai guardar. Eu quero que ela comece na informação de número 1 e vá até a informação de número 17. Como que eu falo para ele guardar informações de 1 até 17? Só colocar assim, 1 to 17, beleza? Então aqui basicamente falando para ele o seguinte, acabei de criar um vetor, que é uma variável, que vai ser um conjunto de várias informações, eu falei para ele que vão ser 17 informações, começa no número 1 e vai até a número 17. E aí aqui do lado, para falar qual tipo de informação que ele vai guardar, se ele vai guardar texto, número, data e assim por diante, só colocar assim, as, e colocar o tipo de informação que ele vai guardar. Como é texto, a gente vai chamar aqui de string. O string é o nome
que a gente tem que declarar quando é texto no VBA, tudo bem? Então, coloco o string e eu vou colocar o enter aqui já para passar para a próxima linha de código. Então, acabei de criar um vetor, que é basicamente como se fosse uma caixinha com 17 espaços para eu guardar informação. Agora o que eu tenho que falar para ele é quais são as informações que vão entrar nessas 17 caixinhas. O que vai entrar na caixinha número 1, o que vai entrar na caixinha 2, 3, 4 e assim por diante. Então, agora eu tenho que preencher as informações que vão entrar nessa caixinha, que vai entrar na 1, 2, 3 e assim por diante. Então, para a gente preencher isso, eu vou ter que preencher a caixinha de número 1, depois a caixinha de número 2, depois a caixinha de número 3. E aí, para poder fazer isso, a gente vai precisar usar uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição, basicamente, vai ser uma estrutura que vai ficar repetindo alguma ação várias vezes. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero chegar na primeira linha aqui da minha tabela, que é a linha número 2, e na linha número 2, que é Acre, eu vou preencher a caixinha número 1. Então, a caixinha número 1 vai se chamar Acre, a caixinha número 2 vai se chamar Alagoas, a caixinha número 3 vai se chamar Amazonas. Então, eu quero fazer esse processo de ficar preenchendo as caixinhas 17 vezes, tudo bem? Então, eu quero começar na linha 2 e terminar na linha 18, tudo bem? Então, da linha 2 até a linha 18, ele vai preenchendo as caixinhas. Então, vamos lá. Para eu poder fazer esse processo da linha 2 até a linha 18, a gente vai usar uma estrutura de repetição, que pode ser, por exemplo, a estrutura for. E aí, na estrutura for, que vai ficar repetindo um processo várias vezes, eu tenho que criar uma variável que eu vou usar para andar, por exemplo, nas linhas. Então, eu vou começar na linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Então, eu posso inventar um nome qualquer aqui para essa variável, só para eu ir somando as linhas, linha 2, linha 3, linha 4. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de linha, beleza? Lembrando que podia ser qualquer nome. Então, falei, a variável linha vai começar. Então, eu vou colocar igual, vai começar na linha 2, lembra que o primeiro estado está na linha 2, e vai até, então, eu vou colocar to, vai até a linha 18. Então, eu falei para ele o seguinte, eu acabei de criar uma nova variável chamada linha, que ela vai começar na linha 2 e vai terminar na linha 18. E aí, aqui embaixo, sempre que a gente começa, na verdade, uma estrutura no VBA, ela tem um final. Então, lembra que o sub, ela termina com end sub. A estrutura for, que vai fazer alguma ação determinada, que vai fazer alguma determinada ação várias vezes, também vai ter um final que vai ser o next. Então, tudo que tiver entre o for e o next, ele vai ficar fazendo para a linha 2, depois 3, depois 4, 5 e assim por diante. Então, vamos lá. O que eu quero fazer é, eu quero preencher o meu vetor estado na primeira informação que vai ser Acre. Depois, eu quero preencher o vetor estado na segunda informação que vai ser Alagoas e assim por diante. Então, como que eu faço isso? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome do vetor que a gente chamou, que foi vetor underline estados, e entre parênteses eu vou colocar qual é o número, qual é a posição que eu estou preenchendo. Então, num primeiro momento, eu estou preenchendo a posição 1, que vai ser Acre, depois a posição 2, que é Alagoas, depois a posição 3 e assim por diante. Só que eu vou preencher a posição 1, depois 2, depois 3, então eu não sei exatamente qual é o número. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, o número 1, senão ele sempre vai ficar preenchendo só a primeira posição. Eu não quero que ele preencha só a primeira, eu quero que ele preencha a primeira, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante. Então, vamos lá. Se a primeira informação que eu tenho que preencher é o Acre, que está na linha 2, depois a segunda informação que eu tenho que preencher é o Alagoas, que está na linha 3, depois a terceira informação, que é o Amazonas, que está na linha 4, repara o seguinte, sempre a posição que eu estou preenchendo no meu vetor vai ser o número da linha que eu estou olhando, menos 1. Por exemplo, Acre está na linha número 2, só que Acre vai ser a primeira informação, beleza? Então, 2 menos 1 vai ser primeira posição. Agora, Alagoas está na terceira linha, só que Alagoas vai ser o segundo estado. Então, a posição que eu vou preencher no meu vetor vai ser 3, que é o número da linha, menos 1, que vai ser 2 de segunda posição. Então, voltando aqui no VBA, naquele nosso atalhozinho Alt F11, eu vou preencher aqui justamente o número da linha, menos 1, que é a posição onde ele vai colocar, onde ele vai preencher o meu vetor. Tranquilo? Então, vetor estados na linha menos 1, que no caso vai ser posição 1, depois posição 2, depois posição 3, até chegar na posição 17, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à informação que eu tenho justamente aqui na minha tabela. Então, vamos lá. Quando eu estiver aqui na linha de número 2, eu quero que ele preencha o Acre naquela primeira posição. Quando eu estiver no 3, eu quero que ele preencha o Alagoas na segunda posição. Então, a informação que ele vai preencher no vetor vai ser a informação que está na linha, onde eu estou olhando, na coluna A, na coluna 1, tudo bem? Como que eu faço para preencher a informação que está naquela linha? Na coluna A, vou colocar aqui cells, para falar que eu quero pegar a informação da célula, e aí, aqui, no Cells, ele vai pedir duas coisas. Primeiro, qual é o número da linha de onde eu quero pegar a informação, qual é o número da coluna. O número da linha de onde eu quero pegar a informação vai ser a minha variável linha. Beleza, por quê? Porque ela vai começar na linha 2, depois 3, depois 4, assim por diante. Então, ela está o tempo todo variando para pegar os outros estados. Então, eu vou colocar aqui variável linha,
vírgula. A coluna de onde eu quero pegar a informação é a coluna A, só que ele pede o número da coluna. Então, o número da coluna A é 1. Então, coloca o número 1, fecha parênteses e dá um Enter. Então, aqui, basicamente, falei para ele o seguinte, ó, para cada linha da tabela, você vai preencher o meu vetor com a informação que está lá na minha tabela. Então, por exemplo, a primeira posição vai ser Acre, depois a segunda posição vai ser Alagoas e assim por diante, beleza? Então pronto, ele vai preencher essas informações pra gente. E aí, só um pequeno detalhe em termos de organização, normalmente, quando a gente coloca alguma estrutura assim de repetição ou alguma estrutura no VBA, tudo que está dentro da estrutura, a gente costuma escrever o código um pouquinho espaçado, um pouquinho jogado para a direita. Como que eu faço isso? Ó? Seleciona aqui no início e aperta o Tab, que você faz o que a gente chama de indentar o código, tudo bem? E aí você basicamente consegue organizar o seu código meio que em blocos, só questão de organização, não vai mudar nada na prática, mas a galera costuma fazer isso bastante para poder organizar a nossa visualização do código. Show de bola! Então, a primeira coisa que eu fiz foi preencher o meu vetor com as 17 informações. Acre, Alagoas e assim vai. Para fechar agora, o que a gente vai precisar fazer é pedir para ele pegar todas essas informações que eu tenho no vetor, da informação número 1 até a informação de número 17, e uma por uma, criar uma nova aba com o nome daquela posição. Então, criar uma aba nova com o nome Acre, criar uma aba nova com o nome Alagoas, criar uma aba nova com o nome Amazonas, e assim por diante, beleza? Show de bola! Então, como eu vou querer preencher várias coisas, vou querer fazer esse processo de criar uma aba nova e mudar o nome da aba 17 vezes, são várias vezes, geralmente a gente vai usar uma estrutura de repetição, então vou usar aqui a estrutura for, beleza? E aqui na estrutura for, lembrando, o nome que você vai usar para você poder incrementar, por exemplo, aqui a gente começou da linha 2 até a linha 18, então a gente usou uma variável chamada linha. Você pode usar qualquer nome que você quiser. Então, como eu quero começar no número 1 e vou até o número 17 para preencher 17 abas, vou chamar esse cara aqui de contador, por exemplo. Então, o meu contador vai começar no número 1 e vai até o número 17. Então, vou colocar contador indo de 1 até 17. E aí já dá um Enter e lembra de chegar aqui embaixo ó, e escrever Next, que vai ser o final da sua estrutura de repetição. Então, tudo que tiver entre o for e o next, ele vai executar várias vezes, tudo bem? Outro detalhe para você não esquecer é, tudo que tiver entre o for e o next, aperta o tab para escrever, para deixar o seu código organizado. E vamos lá, o que eu quero fazer aqui 17 vezes? Eu quero criar uma aba nova. E para criar uma aba nova, o código vai ser o seguinte, a aba no VBA a gente chama de Sheets, beleza? Então, Sheets, e aí para adicionar vai ser sheets.add, beleza? ADD, que vai ser adicionar em inglês. Então, falei para ele o seguinte, ó, eu quero que 17 vezes você faça qual processo? Processo de criar uma aba nova aqui na minha planilha. Só que a grande questão é a seguinte, eu quero renomear essa aba. Então, para eu poder manipular as informações que eu vou ter aqui nessa aba, eu quero mexer no nome dela e assim por diante, basicamente eu vou ter que guardar essa aba dentro de uma variável para saber qual é a aba que eu estou mexendo. Então, basicamente, para eu poder manipular ela e eu guardar ela dentro de uma variável, eu vou ter que escrever assim, ó, set aba igual a sheets.add. Então, só para a gente entender aqui o que está acontecendo. Basicamente, falei para ele o seguinte, ó, ele vai criar uma aba nova, só que essa aba nova, eu vou guardar o valor dela dentro de uma variável chamada aba. Podia ser qualquer outro nome. Então, falei para ele o seguinte, ó, então, aba se refere à aba que eu acabei de criar. A variável aba se refere à aba que eu acabei de criar aqui no meu Excel. Por que eu botei esse set? O que significa esse set? Na verdade, aqui no VBA, sempre que você for criar uma variável, você tem duas possibilidades para a sua variável. Ou a variável vai receber algum valor, um número, um texto, uma data, ou a sua variável vai receber um objeto. Como assim um objeto, Alan? O que é um objeto? Um objeto pode ser uma aba, pode ser um arquivo, pode ser um programa. Então, repara que aqui nessa variável aba eu não estou escrevendo nenhuma informação nela, não é um texto, não é um número, não é uma data. Ela realmente está assumindo o valor de uma aba inteira, beleza? Então, sempre que eu estiver atribuindo um objeto a uma variável, eu tenho que usar o set, tudo bem? Então, no caso, eu não estou escrevendo nenhum número aqui na variável, estou basicamente atribuindo a aba nessa variável. Show de bola, então tem que colocar o set. Maravilha, o que eu quero fazer agora? Depois de ter criado a aba, eu quero mudar o nome dela. Quero colocar ou Acre, ou Alagoas, assim por diante. Então, vou colocar aqui aba, e aí para mudar o nome dela vai ser .name. Então, aba.name, vou colocar o sinal de igual e vou escrever justamente qual é o nome que eu quero dar para aquela aba. Só que o nome da aba vai ser, no primeiro momento aqui, Acre, depois Alagoas, depois Amazonas, assim por diante. E qual que é a vantagem da gente ter criado aquele nosso vetor? A vantagem da gente ter criado o nosso vetor é, todas essas informações aqui dos nossos estados, a gente já tem armazenados naquela caixinha que é aquele vetor. Então, para eu chegar
e falar aqui que a primeira aba eu quero nomear como a primeira posição, que era Acre, depois a segunda aba eu quero chegar e nomear como Alagoas, que era a segunda posição e assim por diante, é só falar que eu quero preencher justamente com a informação que está no meu vetor estados. Ah, mas qual a posição que eu vou querer preencher? A posição que eu vou querer preencher vai ser, primeiro, a posição número 1, depois a posição número 2, depois a posição número 3, e assim vai. Então, como que eu vou saber se é a posição 1, ou 2, ou 3 até 17? Vai ser justamente esse contador que a gente usou. Esse contador é uma variável que está partindo do número 1 e indo até o número 17. Então, é só escrever aqui, ó, contador. Quando eu preencher aqui contador, ele vai saber, ah, beleza. Então, a primeira vez que eu for criar uma aba nova, você quer que eu preencha com o vetor na posição 1, certo? Porque é a primeira vez que eu estou mexendo. Beleza. Quando ele for preencher e criar a segunda aba, aí o contador vai passar a ser o número 2, beleza? Então ele vai fazendo esse processo e o contador vai aumentando. Então na segunda vez que ele for rodar esse código, ele vai olhar aqui, beleza, criei uma segunda aba. Criei uma segunda aba, então eu quero preencher o nome dessa minha aba nova com o nome que está na segunda posição aqui do meu vetor. Ah, mas por que segunda posição? Porque o contador, na segunda vez que ele for executar, o contador vai ter o número 2. Então, quando eu coloco aqui vetor estados e entre parênteses contador, quando o contador for o número 2, ele vai preencher a segunda posição do meu vetor, que é Alagoas. Depois, quando o contador for o número 3, ele vai preencher aqui a terceira posição, que é o Amazonas, depois o Bahia, e assim vai, beleza? Então agora vai faltar basicamente a gente executar esse código, botar esse código para rodar. Só para a gente botar ele para rodar de uma forma legal, vamos voltar aqui no nosso Excel, vamos colocar um botãozinho para rodar aquela macro. Então, ó, vou clicar aqui no botão de inserir, para a gente conseguir colocar uma figura, um botão, e a gente vai vir aqui nessa opção de ilustrações e formas, tudo bem? E aí, para você encontrar esses formatos aqui, essas figuras, depende da sua versão do Excel. Ou você vai ter aqui ilustrações e formas, ou você vai achar direto a opção de formas, tranquilo? Que pode estar escrito, pode ter um quadrado, um losango e um círculo que você vai encontrar por aí. Mais ou menos nessa posição aqui na guia inserir, beleza? O layout da sua versão do Excel pode estar diferente, mas você vai encontrar essa opção de formas. Eu vou colocar, por exemplo, esse retângulozinho de cantos arredondados. Coloco o retângulo. E para colocar ele é só clicar e dimensionar mais ou menos ele do tamanho que você quer. E para fechar a gente pode só dar uma leve formatada nele. Então para formatar esse botão, clica lá na guiazinha formato de forma que aparece e vamos mexer no preenchimento dele aqui. Vou colocar o preenchimento dele em preto, por exemplo. Vou colocar o contorno dele também preto. E vamos só colocar um efeitozinho só para não ficar com uma cara de um quadradão e ficar com mais cara de botão mesmo. Então ó, clicando aqui em efeitos de forma, a gente pode mexer, enfim, em um monte de opção de formatação de efeito, sombra, reflexo, brilho, mas para não perder muito tempo com isso, tem essas pré-definições já prontas aqui com alguns efeitos que a gente já consegue botar. Então, uma bem legal é essa pré-definição número 2. Então, clica aqui nela, repara que já fica bem mais com cara de botão. E a única coisa que falta é falar que eu quero, nesse botão, executar aquela macro que a gente acabou de criar no VBA. Para fazer isso, ó, clica aqui com o botão direito nela, vem aqui em atribuir macro e vai aparecer justamente o nome da macro que a gente tinha criado, que era cadastro de abas. Então, clica aqui em cadastro de abas, clica em OK. E aí, antes de você executar a macro, só falta primeiro clicar fora, que aí sim o botão, eu vou terminar de digitar ele vai ficar clicável. E aí, se eu chegar aqui, clicar dentro desse cara, repara que ele já criou aqui várias abas para mim. Então, ele criou aqui, lá atrás, o Acre, o Alagoas, o Amazonas, Bahia e assim por diante. Então, pensa comigo, ao invés de você ter que ficar criando aba por aba e ficar mexendo as informações nela, o nome dela, ou enfim, várias informações que você queira preencher nela, vai dar muito trabalho se você ficar fazendo isso um por um. Garanto, no caso aqui, são 17 estados, mas você poderia estar preenchendo, enfim, por cidade, podia estar preenchendo por bairro, que ia demorar, enfim, 2, 3 horas, às vezes, dependendo da quantidade de informação, se você fosse fazer isso de forma manual. Então, agora que você aprendeu como que você faz com o vetor, você já consegue guardar todas essas informações, todos os estados que você quiser, ou todas as cidades, ou todos os bairros, ou o que você for preencher de abas, você vai conseguir criar essa automação aqui para você, beleza? Então, lembrando que a gente fez aqui esse exemplo para criar abas, mas você pode fazer isso com qualquer coisa. Se você quiser armazenar várias informações dentro de uma variável, você consegue usar esse vetor do jeito que a gente viu, beleza? Então, automaticamente ele já criou para a gente aqui várias abas. Se fossem 50, 100, 200 ou 1000, ele teria criado da mesma forma e super rápido, beleza? Então, eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Lembra de deixar aqui nos comentários o que você achou da aula. Essa videoaula a gente gravou porque um aluno pediu aqui pra gente, aqui nos comentários. Então, deixa aqui nos comentários o que mais você quer aprender sobre VBA, que a gente sempre lê os comentários e grava para vocês. Não esquece de se inscrever no canal e curtir nosso vídeo, que ajuda muito a gente a compartilhar mais conteúdo ainda com vocês. E
os 2 presentinhos que eu prometi aqui no final são, primeiro, um mini curso básico de VBA, que você vai aprender do zero até montar uma ferramenta no VBA, montar uma automação, beleza? Então, o primeiro presente é esse, vai aparecer aqui perto da minha cara. O segundo presente é um outro vídeo aqui do nosso canal, explicando um pouco mais sobre estrutura de repetição. A gente viu a estrutura for, vou colocar um outro videozinho explicando sobre estrutura de repetição para você aprender também, beleza? Então não deixe de pegar mais esse conteúdo gratuito, continua aprendendo com a gente, eu te vejo no próximo vídeo.